Hoje é o segundo ano, vamos para a semana 3 de História, vamos falar sobre a Revolução Russa, tá bom? Então, todo o processo que se iniciou lá no século XIX e terminou em 1918 com a instituição da União Soviética, tá bom? Então, no século XIX, a Rússia ela era feudal. Era como se fosse a Europa feudal, baseada no campo, no rei. O rei era considerado representante de Deus na terra, e esse rei era chamado de czar, tá bom? Só que no século XIX e início do XX começa o imperialismo, ou seja, algumas potências começam a dominar o resto do planeta e a Rússia começa a perceber que ficou atrás. Em 1905, houve o Domingo Sangrento, ou seja, a população foi para a rua para cobrar do czar mais democracia, mais direitos, não é? Os ideais socialistas começaram a chegar na Rússia, então começou essas manifestações. Só que em vez do czar ouvir essa reclamação da população, ele ignorou e causou um massacre, né? Ele abriu fogo contra esses manifestantes. Então foi o primeiro atrito entre o czar, que era o rei, e a população russa. Em 1914, como vocês já sabem, o mundo entrou na Primeira Guerra Mundial e a Rússia também entrou na guerra. Só que a Rússia ela era atrasada. Então era como se a Europa da Idade Feudal entrasse em uma guerra moderna baseada em metralhadora. Então, óbvio que o exército russo, o povo russo, o biotipo russo é muito forte, são pessoas fortes. Porém, o exército era muito atrasado, não tinha a tecnologia que já existia na Inglaterra, na Alemanha, na França, as metralhadoras, os aviões, né, os dirigíveis, os gases tóxicos. Então, os russos eram um bando de camponeses que foram para a guerra. Consequentemente, houve um massacre ao exército russo e piorou a crise que já existia entre esse czar, esse rei, e a população. Então, a Primeira Guerra Mundial ela é um efeito e uma causa das revoluções que ocorreram em 1917. A Primeira Guerra Mundial potencializou os problemas que o rei, o czar russo, enfrentava com a população. Finalmente, em 1917, ocorreu a Revolução Russa, duas revoluções no caso, né? A de março de 17 tirou o czar do poder, eliminou o rei e instituiu uma democracia. Só que a Rússia continuou na guerra. Aí os socialistas tomaram o poder em outubro. Em outubro de 17, no mesmo ano, há uma segunda revolução e aí a turma do Lenin socialista toma o poder e institui um governo socialista baseado na obra do Karl Marx, no marxismo, na esquerda tradicional, um Estado que busca eliminar a exploração do patrão sobre o operário, o tal do socialismo. Então nós temos uma revolução em março de 17, tira o czar e coloca a democracia, e uma revolução em outubro de 17, que tira a democracia e coloca o socialismo no poder. Olha só como é que funciona. Essa revolução teve ajuda, incentivos do nazismo, do Hitler. O Hitler se encontrou com o Lenin e fizeram um acordo. Eu te ajudo a tomar o poder na Rússia, contanto que você saia da Primeira Guerra Mundial. Hitler não, estou avançando. Os líderes alemães da Primeira Guerra. E Hitler era da Segunda. Então os líderes alemães da Primeira Guerra se encontram com o Lenin e falam assim, eu te ajudo a tomar o poder na Rússia, contanto que você saia da guerra. Beleza. Então essa revolução socialista que ocorre na Rússia, logo depois é assinado o Tratado de Brest-Litovsk, ou seja, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e se torna a União Soviética. O Lenin, que era o líder inicial, morre e o Stalin, o mão de ferro Stalin, ditador, toma o poder na União Soviética. Primeiro ele desenvolve a economia da União Soviética fazendo a NEP,
nova política econômica, ou seja, transformando a Rússia em um país capitalista. Eles achavam que primeiro tinham que transformar a Rússia em um país desenvolvido capitalista para depois transformá-lo em socialista. Então, eles desenvolveram a NEP, o socialismo russo, e depois instituíram os planos quinquenais, ou seja, planos de 5 anos, é a estabilidade econômica do socialismo, e aí começaram a socializar a produção e instituíram em 1924 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, no século XIX era uma Rússia feudal, e em 1924 a União Soviética. Tá bom? Capítulo 3 fechado.